Olá, estamos começando mais um Doctor Entrevista e hoje eu estou recebendo Ramiro Abdala Lima Passos, que é presidente da ONG Preserve o Muriqui, também neto de Feliciano Abdala, está presente aqui hoje conosco, é um prazer tê-lo aqui, viu? Fique bem à vontade que a casa é sua. Obrigado, o prazer é meu, agradeço muito pelo convite. Hoje nós vamos conversar sobre um livro que está sendo lançado, já foi lançado neste mês de maio aqui, Muriqui, Reis da Mata. Mas antes eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua história, de ser neto de Feliciano, desse legado, né? Como que você veio assumir essa ONG. Conta um pouquinho pra gente da sua história. Você nasceu no Rio, não é? Foi, isso. Eu sou natural do Rio, minha mãe é filha do Feliciano, né? Aqui, filha de Caratinga. Mas foi estudar no Rio quando estava mais velho, conheci meu pai lá, se casaram e lá tiveram os filhos. Meu pai é militar da aeronáutica e a gente acabou vivendo em diferentes cidades do Brasil, mas sempre voltando ao Rio de Janeiro. Então, minha criação foi mais no Rio de Janeiro, minha referência, né? Mas sempre que podia, em férias, em feriados, enfim, a gente vinha a Caratinga e visitava a cidade, mas mais ia para a fazenda, que era onde meu avô mais ficava, né? Então a gente tinha essa convivência de tempos em tempos, né? Voltando a Caratinga e a fazenda e, por consequência, a mata, que ele sempre fazia questão de levar todo mundo que vinha visitar a fazenda. O que você lembra dessa época assim, que mais te marcou? Era uma época muito bacana, assim, era uma rotina de fazendeiro. A gente vinha para entrar na rotina da mata, da fazenda mesmo. Sim. Então era acordar muito cedo, café da manhã, 4h30, 5 horas da manhã, né? 10h30 da manhã já estava morrendo de fome. E não estava acostumado com isso no Rio, né? Não, imagina. E tocar boiada para cima e para baixo. Enfim, eu vivia a rotina da fazenda com meu avô. Honestamente, a mata era assim a hora do recreio, que ele gostava de ir, de passear, de respirar. E para nós também era isso, mas nós não tínhamos a ideia da importância daquilo que estava sendo gerado ali, né, com aquelas atitudes que ele teve, né? Hoje a gente sabe, né? Mas na época não era uma coisa que natural. Meu avô gosta da mata, a gente também gostava dos macacos mas não sabia da dimensão, não né? Não tinha dimensão da importância que isso viria a ter, né? Não só na conservação, mas especialmente no destino dessa espécie, desse macaco, que ele gostava muito. Ele falava, a gente ia na mata, ia para ver os macacos e ver o jequitibá. Tinha um jequitibá gigante num portal na entrada da mata que ele adorava muito. Ainda tem hoje ou não? Então, é uma história muito bonita, porque esse jequitibá simplesmente caiu logo após a morte dele. É mesmo? Está lá marcado, está na trilha que a gente tem de visitação, né? Sim. E tem uma placa lá, a gente plantou um novo, tem um jequitibá aqui também plantado aqui na praça, Cesar Elvim, também em homenagem a essa relação dele com esse jequitibá, uma coisa muito lúdica, porque é impressionante, é uma árvore de centenas de anos, era uma árvore que precisava de, sei lá, 7 pessoas para abraçar. E simplesmente caiu? Ela simplesmente caiu. Nossa. Logo, forte. Não só ela, como o macaco mais antigo do grupo morreu também no mesmo mês. É mesmo? Era uma ligação muito forte, provavelmente, né? Os animais têm isso, né? Eu acho que ele com a mata e os macacos tinham isso, essa porque integração. é um fato, né? Cada um pode entender como quiser, mas que realmente aconteceu. Mas depois nós vamos até falar mais do Muriqui, que você me contou uns fatos diferenciados do Muriqui, que realmente dá para a gente ter essa percepção dessa ligação com o ser humano, esse desenvolvimento do Muriqui, que a gente depois vai falar. Mas antes eu gostaria também que você contasse um pouquinho, que você é piloto, né? Isso. Piloto de avião. Exatamente. Eu abracei a profissão, né, bem jovem, trabalhei muitos anos em empresas aéreas, trabalhei na Transbrasil, na Varig, não existe mais nenhum. Mas eu
deixei a aviação comercial para voar a aviação chamada aviação executiva. São esses aviões de empresas ou de pessoas privadas, né? Então, já estou há bastante tempo e, em função das diferenças cíclicas que tem na nossa economia, né, às vezes a gente é obrigado a trabalhar não só no Brasil, mas também fora. Então, você está fora agora, atualmente, né? eu estou fora, estou trabalhando em Abu Dhabi para uma empresa muito grande lá de investimentos que tem de Abu Dhabi, tem 3 aviões executivos de longo curso, voa o mundo inteiro e estou lá, sempre que é possível eu volto, né? Mas está sendo uma experiência muito interessante. Não é a primeira vez que eu saio do país, já trabalhei, já morei no Marrocos, já morei na Inglaterra e esse mundo ali no Oriente Médio é diferente do nosso aqui, mas brasileiro também tem gente do mundo inteiro, né? Sim. Eu sou Abdala, quer dizer, meu bisavô, pai do Feliciano, veio do Líbano para o Brasil no início do século XX, 1900 e pouco. Então, eu acho que o brasileiro carrega um pouquinho no sangue de várias raças e eu me adaptei com facilidade, né? É uma vida diferente lá, mas eles são muito acolhedores e está sendo uma experiência legal. Estou gostando. Bacana. Você veio para o Brasil, então, para o lançamento também, né? Do livro, nesse mês de maio. Exato. Nós vamos falar mais do livro daqui a pouquinho, mas nós vamos para o intervalo e voltamos em instantes. Fique aí, é rapidinho. Agora você assiste a Doctum TV a qualquer hora e em todo lugar. Com o aplicativo Doctum TV para Android e iOS, você pode aproveitar toda a nossa programação quando e onde quiser. E o serviço é totalmente gratuito. Basta baixar e instalar no seu celular ou tablet. Baixe agora o aplicativo Doctum TV e aproveite a melhor programação. Ao vivo, de onde você estiver. Estamos de volta no segundo bloco do Doctum Entrevista e hoje eu estou conversando com Ramires Abdala Lima Passos, que é o presidente da ONG Preserve Muriqui, também neto de Feliciano Abdala. Veio para o Brasil para lançar o livro Muriqui, Reis da Mata, um livro lindíssimo, uma fotografia maravilhosa. Mas antes de falar do livro, nós vamos contar um pouquinho da história do Muriqui. Né? É uma história linda, esse primata é um primata diferenciado. Você estava me falando de algumas observações nesses 35 anos, né, que a doutora Karen e outros biólogos fizeram. Gostaria que você contasse um pouquinho do diferencial desse primata para a gente. Começando com a Preserve Muriqui, né, ela foi fundada após o falecimento do meu avô, como que é a uma ONG, forma, né? Que você é presidente. Isso, porque ele quem tomava conta da mata sozinho, e a gente, depois do falecimento dele, né, a família achou que esse caminho seria um caminho mais adequado para tomar conta dessa reserva. E então foi quando nós formamos e eu venho, né, me responsabilizando pela Preserve Muriqui desde então. A pesquisa do Muriqui, que é realizada aqui em Caratinga, ela é conhecida no mundo inteiro porque é uma espécie muito diferente de primata, né? Os conhecimentos que se haviam sobre comportamento, tanto em grupo como familiar, relacionamento entre machos e fêmeas, etc., que se tinha na primatologia até então, é derivado de estudos das espécies africanas. E o Muriqui foi... primeiro, ele é um primata muito grande, né? Ele chega a 1,20 m, então ele é um primata de porte que não se tinha conhecimento nas Américas. Ele é exclusivamente brasileiro, porque ele só tem na Mata Atlântica, não dá na Amazônia, então só na Mata Atlântica. Por isso que ele está ameaçado gravemente de extinção. E aí, quando a doutora Karen começou a estudar, começou a partir das premissas que ela trazia do estudo de primatas da África. E ela começou
observando, porque toda a pesquisa dela tem essa ética de não invasão, porque é o único grupo conhecido, viável na natureza dessa espécie. Então ela decidiu não fazer captura para marcar, para botar GPS ou para botar nenhum tipo de identificação, para evitar o risco de uma contaminação dizimar aquele grupo. Tudo observação, então, né? Tudo observação. Tudo... Então, e como ele tem essa despigmentação, né, na face e na genitália, é possível diferenciar cada um indivíduo. Então, todos receberam tem uma identidade. Isso. Tem um nome Que gracinha. E a gente sabe a história da mãe, não sabe do pai, que depois eu vou te contar. Aí ela começou observando isso, falou, bom, como é que eles se organizam? Aí já começou estranhando, porque não havia uma prevalência do macho sobre a fêmea, né? A fêmea e os machos são do mesmo tamanho, não tinha aquela coisa do macho estar, né, mandando num grupo, e ela não estava entendendo nada disso, e chegou a época de cópula, as fêmeas copulavam com diversos machos e não havia nenhuma agressividade ou briga por causa disso, e aí ela começou a medir o tempo de gestação. O tempo de gestação, que vem dos estudos dos primatas da África, é quando a fêmea deixa de copular, ela está prenha, então conta quanto tempo até dar o filhote. E os tempos foram díspares, né? E ela ficou completamente sem entender nada. Só quando ela conseguiu um laboratório nos Estados Unidos que fazia análise hormonal das fezes, que ela, né, colheu aquela fêmea e tal, colhe a fezes, tá de identifica. Tantos meses, entendi. Exatamente. A partir daí que ela viu que, mesmo prenha, diferentemente de outros primatas, ela ainda continua copulando. Então ela falava, o muriqui copula por entretenimento. Enfim. Aí, essa foi uma das coisas que é interessante, e essa organização social ela foi aprofundando e descobrindo, e o mundo inteiro se surpreendeu com essa espécie por causa dessas descobertas de organização social, onde o macho e a fêmea têm igualdade total. Não há nenhuma predominância de um sobre o outro, e os machos vivem numa organização de sociedade cooperativa. Então, assim, é o carisma quem manda. Não há aquela figura do macho alfa que é fortão, bate nos outros e todo mundo tem que respeitar. Interessante. Você estava me falando que até os adolescentes, né, fazem isso, que é o contrário do que acontece normalmente, né, nos primatas. Exatamente, porque os primatas, né, africanos, a sua maioria, o jovem cresce, fica forte, torna-se mais musculoso e forte do que o macho dominante que está na época, vai até lá, tem uma briga, bate no cara e ganha toma o lugar poder, dele. E é assim. No muriqui não tem ninguém para ele bater. Ele tem que se chegar e conquistar o grupo dos machos. Então ele vai chegando devagar e tal, se aproximando. Então é toda uma relação muito cooperativa, muito legal entre eles. Né? Parece um desenvolvimento emocional, né? Uma inteligência emocional desenvolvida, e nem que seja um pouquinho, né? Porque eles não só não têm esse tipo de agressividade, como eles são muito unidos. Né? O muriqui, eles se abraçam muito, assim, se tocam muito, eles são bastante amorosos, né? Entre si. E outra coisa que é diferente é que você, para preservar ou evitar consanguinidade, sempre ou macho ou fêmea tem que migrar, né? E no caso do muriqui, quem migra quando chega na puberdade são as fêmeas. Então os machos permanecem sempre no mesmo grupo, né? E as fêmeas migram. Nesses 35 anos a gente tem essa genealogia, né? Então todos os quase 400 indivíduos que tem hoje têm o seu nome e são identificados, e a gente sabe quem é a mãe, quem é a avó. Já tem caso de bisavó que a gente conhece. Mas por causa desse comportamento grupal, ainda não sabemos quem são os pais, porque copula com vários, né? Copula com vários. Pode estar prenha, ainda copula. Então, e como a gente não apreende para fazer exame de DNA, ainda é um mistério a ser solucionado.
quem é o pai. Mas, independentemente, talvez isso explique porque os machos são unidos entre si, porque ele não sabe quem é o filho, mas seja qual for o filho macho que chegue no grupo, e se chega bem, todos protegem, acolhem, né? Acolhem. Que bacana, né? É. Muito interessante. Olha, nós vamos para um breve intervalo e rapidinho a gente volta para o terceiro bloco. É já já. Agora você assiste a Doctum TV a qualquer hora e em todo lugar. Com o aplicativo Doctum TV para Android e iOS, você pode aproveitar toda a nossa programação quando e onde quiser. E o serviço é totalmente gratuito. Basta baixar e instalar no seu celular ou tablet. Baixe agora o aplicativo Doctum TV e aproveite a melhor programação. Ao vivo, de onde você estiver. Estamos de volta no terceiro e último bloco do Doctum Entrevista. Hoje eu estou recebendo Ramiro Abdala Lima Passos. Ramiro está trazendo aqui um livro muito bacana para a gente. Foi lançado agora no mês de maio, Muriqui, Reis da Mata. Veio do exterior só para isso, né? É isso mesmo. Já nós vamos falar do livro. Nós estávamos comentando no segundo bloco, contando um pouco dessa história desse primata que é encantador, né? Maravilhoso, o estilo de vida deles. E a preocupação que é com a preservação. Como é que está essa questão? Ainda corre o risco de extinção? Né? Corre, seríssimo. Este é o único grupo viável que se tem conhecimento na natureza, né? Esse grupo aqui de Caratinga. Então, todo cuidado com esse grupo é pouco. Todas as pessoas envolvidas em preservação e primatologia no Brasil sabem disso e unem esforços nesse sentido. A gente tem planos de fazer conexão com remanescentes de mata em propriedades espalhadas que tem entre a gente e Simonésia para fazer essa interligação da mata, porque eles dependem de mata para viver. Sem Mata Atlântica ele não vive e no passo aberto ele não vai. Então, a gente precisa de fazer esses corredores de mata. Com isso, a gente espera poder conseguir ofertar habitat para fazer uma recuperação mais numerosa, né, da espécie. Sim. São quantos muriquis hoje no Brasil? Se estima em torno de 1.000 indivíduos, né? A gente tem quase 400 aqui. Então, é o grupo que se espera poder, a partir dele, fazer uma recuperação da espécie, né? Eles falam que tem vários outros lugares, assim, não muitos, né, lugares, mas dizem que aqui é o lugar onde eles são mais acessíveis, é isso, mas é verdade? Porque o que tem, assim, são remanescentes de grupos muito pequenos, alguns são totalmente inviáveis por essas características que eu falei, de vida grupal e tal, não tem mais quantidade suficiente, e muito difícil de acessar e vê-los. Aqui, por causa dessa pesquisa que vem há mais de 30 anos, eles não estranham a presença de humanos. Então, é bastante fácil da gente chegar próximo, né? Não muito perto, mas e avistá-los sem grandes dificuldades. Né? Ramiro, vamos falar então do livro. Como que surgiu a ideia? Qual que foi a intenção desse livro? Gostaria que você falasse para a gente. Importante para divulgar a Caratinga e tudo, e a gente começou a gestar a ideia e como tem essas pessoas importantíssimas que são ligadas aqui à história dessa mata, a gente contactou com eles e todos foram super positivos, né? Então, fomos devagarzinho construindo essa realidade, que a agenda de todo mundo é muito louca, né? E foi dando certo. Então, ficou um resultado que eu achei muito legal. São pessoas muito bacanas e que dão informações bastante legais. Sabe? São 5 autores, não é isso? São 5. O Luciano Candizani é o fotógrafo, né? Porque esse é um livro de arte e ambientalismo. Né? As fotos dele são fotos maravilhosas. Ele é um fotógrafo premiado internacionalmente, é fotógrafo da National Geographic, da edição mundial, e tem vários trabalhos com espécies, né, de fotógrafo de natureza mesmo. E a Miriam Leitão, a Karen Straya, o Russell Mittermeier e o Sérgio Abranches fizeram textos. Então, o livro é entremeado
com essas fotos, são fotos bastante bonitas, muito legais, e os textos desses 4 autores, que eles dão um depoimento bem pessoal, né, cada um dentro da sua área de especialidade, sobre a sua convivência com... Todos têm ligação aqui com a reserva em Caratinga, né? Todos conheceram meu avô e têm origens diferentes, né? Então ficou um livro bem interessante, porque é a mesma história com enfoques de áreas completamente diversas, né? E que ajudam a gente a entender as coisas de ângulos diferentes, né? Ficou muito bacana. O que você destacaria assim no livro? Alguma coisa que você lembra? Então, bom, todos os textos, todos os autores são muito legais. Enfim, a Miriam, ela fala muito aqui da vivência dela como filha de Caratinga, né? O pai dela conhecia meu avô, a Karen dedicou a vida aqui. O Mittermeier é uma pessoa de renome internacional e que, né, sempre que pode está aqui, porque ele adora isso aqui. E o Abranches deu um aspecto de... Ele foi pesquisar também as políticas de ocupação da terra, desenvolvimento da região, da época. E eu tenho uma parte de um texto dele que eu achei que ficou muito legal, porque ele fez pesquisa de outros autores que falavam do que foi feito na região em termos de desenvolvimento, o que era a política, né? E que demonstra bem assim a diferença que foi a mentalidade que o meu avô tinha, né? Então, se permitir, eu vou dar uma lida aqui esse texto. A ferro e fogo, como revelou Warren Dean em sua esplêndida e terrível história da Mata Atlântica, era como a desmatavam. Numa terra marcada pela violência dos coronéis, nem era preciso usar ferro e fogo. Bastava anunciar a disposição de defender a terra, suas matas e seus macacos a qualquer custo para dissuadir os invasores. Ainda assim, havia o risco. O fato é que os muriquis de Caratinga, criticamente ameaçados de extinção, ganharam dessa forma uma nova chance. Então, na realidade, meu avô usou esse poder que ele tinha para defender os macacos e a mata, porque até marca de bala na casa dele tinha, porque de pessoas que não se conformavam, porque queriam caçar, queriam retirar, né, palmito ou madeira de lei da mata, e ele foi muito contundente na defesa da mata. Realmente ele é uma coisa que estava dentro dele mesmo, né? E o livro vai ser vendido, né? Vai ser vendido só lá na mata ou não? Não, vai estar no Casarão das Artes aqui também, e lá dentro da reserva do Centro de Visitantes vai estar disponível também para as pessoas adquirirem. Sim, vamos mostrar um pouquinho das fotos, alguma coisa que... Mostra para a gente aqui o... Olha que bacana. Aí eu gostaria que você fosse relatando aqui também algumas impressões, né? Você veja que o Luciano trouxe o macaco muito perto da gente, né? Ele tirou fotos que dão closes assim que a gente jamais teria a oportunidade de ver tão de pertinho, né? Perto, exatamente. E você me disse que é um livro assim bem humano, né? Eu acho que ele tenta isso até nas fotos, mostrar essa questão de, embora sejam animais, mas desse lado, né? Meigo, amoroso deles, né? Tem várias fotos aqui das mães carregando os filhotezinhos. Isso. E eles juntos, assim, são características deles. E está sempre com alguém, sempre em grupo, né? Eles são... Aqui, essa foto dessa fêmea com o filhotinho é muito bonita, maravilhosa. Como é da capa, né? Que a gente fez questão de ser... Por isso é o reis da mata, né? Porque o macho e a fêmea reinam juntos e igualitariamente. E a gente quis colocar a foto de uma fêmea, que é uma fêmea bastante grande, né, bonita, com esse filhote também grandão, que já devia estar andando sozinha, mas está meio preguiçoso. A mãe é assim mesmo, né? A mãe tem essas coisas. Elas cuidam dos filhotes por 2 anos. 2 anos. Mas diferente dos outros também, não é? Porque os outros são mais... Não dá tanto dá uns tapinhas para eles aprenderem quando cai, elas fazem assim também ou não? Ela cuida dele muito bem. É muito interessante ver assim...
ela fazendo ponte para ele poder passar. Às vezes as árvores estão muito distantes, né? Olha, então que ela lindo. vai, segura numa ponta, vai lá, alcança a outra, aí ele passa por cima dela e cuida muito bem dos filhotes. Os filhotes são muito bem cuidados pela mãe durante quase 2 anos. É um período bastante grande. Ramiro, com relação à preservação, você acredita que está mudando essa mentalidade? Você acredita que está evoluindo ou não? Essa questão da preservação, porque tem a ver com a Mata Atlântica, né? Recentemente saiu uma reportagem falando que alguns lugares, a Mata Atlântica aumentou, mas em Minas parece que não foi tanto quanto no São Paulo, por ali. Mas você acredita que é possível aumentar esse número de primatas? Acredito. Não, acredito. Eu Essa acho que a mentalidade está mudando para melhor. Acho que as pessoas estão mais conscientes que a gente interage com a natureza e tem essa dependência mútua, então só nos beneficia, né? A gente tem pessoalmente uma experiência aqui muito positiva com as comunidades do entorno, com os nossos vizinhos. Quando começou o trabalho, como eu falei, meu avô chegou a ter marca de tiro na parede da casa dele, de gente que não se conformava com isso que ele fazia, e a gente... Hoje em dia, praticamente não tem nenhum tipo de problema com caça ou com nenhum tipo de degradação na mata. Os vizinhos, o entorno e a comunidade em geral aqui da região de Caratinga abraçou também esse patrimônio como algo que lhes pertence e pertence a nós todos. É uma propriedade particular, mas é um bem que pertence a todos nós, né? E beneficia a todos nós. Então... Eu sou otimista, acho que as pessoas estão se conscientizando mais e apreciando cada vez mais isso, né? Então, eu espero que a gente possa realmente aumentar a cobertura de Mata Atlântica, porque o muriqui depende 100% disso, né? E tem, evidentemente, outras espécies também que dependem disso. Verdade. Parabéns pelo trabalho, nosso tempo terminou. Obrigado. Parabéns pela ONG, né? Parabéns pelo livro, que com certeza esse livro também vai ajudar nessa luta pela conscientização e preservação, né, de todos. Certamente, é o que a gente espera poder sensibilizar mais as pessoas ainda. Ramiro, prazer em tê-lo aqui. Igualmente, viu? Quando vier no Brasil de novo, volte mais vezes, venha aqui, a casa é sua, para a gente bater esse papo aí, contar como que está andando lá. Sempre traz para a gente que é muito importante a gente tá junto nessa causa. Obrigado a você. E o Doctor Entrevista vai ficando por aqui. A gente se vê então no próximo programa. Até lá!